Oi, gente, tudo bem? Confesso que eu já estava morrendo de saudade, contando nos dedos aí a hora de a gente chegar a mais um podcast, porque é sempre tão bom a gente falar das coisas de Deus, das maravilhas do Senhor, de ouvir testemunhos que edificam a nossa fé, né? E o Senhor tem colocado pessoas espetaculares para estar contando as suas histórias aqui no Café com Testemunho. E hoje eu vou conversar com a nossa irmã missionária, empresária, Érica Belo, que também tem um testemunho assim que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, que vai tocar alguém que está aí do outro lado assistindo a mais uma edição do nosso Café com Testemunho. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast e sinta-se em casa nesse café maravilhoso, nesse lanchinho que a gente preparou aqui especialmente para você, para te receber, viu? Olá, Mara, eu que agradeço pelo convite. Confesso que foi surpreendente para mim, sabe? Ver o quanto Deus tem, né, proporcionado coisas maravilhosas e até extraordinárias fora do nosso cotidiano, né? Onde nos permite termos oportunidades de termos momentos como esse, né? De fazer o ID do Senhor através de proclamar, né, o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Então é um prazer enorme estar aqui com você, colaborando nesse projeto do Café com Testemunho. É verdade. Olha só, a Érica, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação do podcast. É aquela mulher improvável, como eu, como você, né? Aquela pessoa improvável que o Senhor pegou assim, lapidou, moldou e transformou numa grande mulher, numa joia rara. E ela vai contar pra gente um pouquinho desse testemunho. Vamos começar do começo, né, Érica? E eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Você é daqui mesmo, de João Pessoa. Fala um pouquinho como foi, um pouco da sua história cristã, né? Como foi que você teve o primeiro encontro com Deus, quando foi e por quê? Tá. Deixa eu começar falando das minhas origens, assim. Como ela falou, eu me chamo Érica Belo, sou casada com o Reginaldo há 23 anos. Tenho um casal de filhos, o Kaique, que tem 21, a Yasmin, a minha Pérola, que tem 14 anos. E desde então, desses 23 anos de casada, eu sempre repito isso, eu gosto de deixar isso frisado, porque uma vez ele me disse assim, o meu esposo: Érica, eu acho que eu nunca consegui evangelizar alguém para que eu visse que aquela pessoa foi salva por Jesus Cristo. Eu disse: meu filho, não é assim, porque a primeira pessoa que o Senhor usou a sua vida para resgatar foi a minha, porque o Senhor te permitiu ir para o Egito para me buscar. Né? Então, louvado seja Deus, porque foi lá, naquele momento, quando você pensava que tinha se afastado do Senhor, que você me trouxe, né? Me levou a conhecer o Senhor. Na verdade, ele saiu para buscar a ovelhinha, né? Isso mesmo, né? A ovelhinha que estava perdida, ele foi lá e me resgatou através da vida do meu esposo, né? Então, estamos casados há 23 anos. Uma mulher que hoje, aos 44 anos de idade, tem buscado cada vez mais se aproximar do Senhor por meio da palavra, das vivências da vida, do ordinário. Como nós conversamos ainda há pouco, o Senhor se revela nas coisas mais simples da nossa vida e a gente às vezes quer tanta coisa assim grandiosa demais, mas no simples momento como esse de estarmos aqui, a gente vê a presença de Deus, podemos sentir de forma palpável, né, essa presença extraordinária, maravilhosa, que é o Senhor, o Espírito Santo de Deus pairando neste lugar, nas nossas vidas, né? E foi isso que o Senhor me ministrou ao meu coração quando, na minha caminhada cristã, como eu conversei antes, o meu esposo, foi ele quem me apresentou ao Senhor, né? Ele que veio de família evangélica, mas na adolescência se afastou. E nesse período, aos 20 anos... Já você veio de uma família totalmente oposta. Totalmente oposta, né? Envolvida com o candomblé, com o espiritismo, né? Eu acho que meio esse misticismo cultural do Brasil, né? Porque o Brasil é um país muito místico, né? Muito diverso, né? Várias raças, somos povos, aquele povo que Deus expressa lá na palavra dele, né? Que ele veio para todos os povos de raça, línguas e nações diferentes. Nós temos isso aqui no Brasil, se a gente olhar para a diversidade do país, né? É verdade. Cada estado tem a sua língua diferente. Suas crenças. Suas crenças. Então, disso tudo,
O meu esposo, que veio de raiz evangélica desde o berço, de toda a sua família, a minha família que veio, né, como eu falei, do misticismo, candomblé, né, espiritismo, e ali, então vocês sabem, tudo que o inimigo toca, tudo que o inimigo vive é para destruir. Ele é o enganador, né? Ele é o destruidor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então a minha família que tinha essa raiz, sem perceber, né, negociava com o pecado, como sempre. Às vezes a gente diz, não vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E morando no bairro daqui de João Pessoa, um bairro periférico, né, todos com muita dificuldade financeira, o Senhor permitiu, porque as decisões a gente toma elas muitas vezes por orgulho, por acharmos que somos capazes de tomar, né, tomarmos as decisões, fazermos as escolhas independente de Deus ou não. É verdade. Não é? Mas quando estamos sem o Senhor, nós só tomamos decisões erradas. Isso não quer dizer que tudo vai correr bem. Eu acredito dessa forma, que tudo que é difícil para nós é para nos ensinar. Né? E então, graças a Deus que existe a misericórdia. Graças a Deus. Nós, né? Louvado seja Deus pela sua graça e misericórdia derramada sobre nós. Eu sempre repito isso pela manhã, dizendo que quando vejo o sol raiando, sinto, né, os raios do sol iluminar o meu rosto pela manhã, o primeiro pensamento que me vem é, Senhor, obrigado, porque a tua misericórdia ela se renovou para mim mais uma vez. A tua graça, ela superabundou na minha vida e hoje eu posso desfrutar. O ar está, né, passando pelos meus pulmões, eu estou respirando, eu tenho a oportunidade de recomeçar. Aleluia. Então, a esse tempo lá atrás, na minha origem familiar, né, o Senhor me fez entender que tudo havia um propósito, porque, Alamara, eu tenho certeza que as minhas vivências de antes, elas moldaram a mulher que eu sou hoje, em Cristo Jesus. Né? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque foram as experiências da Érica lá de trás que hoje me fazem parar e refletir e comparar, Senhor, quando eu andava sem Ti, eu andava nas trevas. E hoje, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, eu consigo caminhar com a Tua luz à minha frente, projetando a Tua sombra por onde eu passar. Sabe? Ainda que a gente caminhe pelo vale da sombra da morte, né? A gente não temeremos, porque a morte ela não é mais um monstro, sabe, que nos assusta, pelo contrário, porque nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, então a morte ela para nós vai ser a passagem. O apóstolo Paulo, ele diz que o morrer para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a morte ela não deve nos causar medo, mas quando estamos sem Cristo, nós estamos mortos. É isso que o apóstolo Paulo também nos ensina lá no livro de Romanos, ele diz: estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E esse pecado que tentou destruir a minha vida lá atrás, hoje, para a glória e louvor do nome de Jesus, ele está exterminado da minha vida. Toda a maldição que foi levantada na minha família, naquele período lá atrás, para a glória do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem todo o poder, que me salvou, que me tirou do reino das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, histórico familiar de alcoolismo, histórico familiar de prostituição, promiscuidade, não é, que eu acredito que não é muito diferente do que todas nós, como mulheres, enfrentamos quando estamos longe de Cristo. Não é? Porque as histórias elas podem, Alamara, simplesmente mudar, não é? Mas o conteúdo, vamos falar assim, o bruto, ele parte do mesmo princípio. A raiz dele é o pecado. É verdade. É o pecado que faz isso, que nos destrói. O inimigo, ele tem o intuito, ele é incessante, ele não desiste, ele não para de militar em nos destruir. E ele não tem criatividade, como você falou. Geralmente são os mesmos pecados. Os mesmos, né? Pois é, porque a gente ainda cai por falta de conhecimento mesmo da palavra. E há um termo em latim muito ensinado nas escolas de teologia, que os primeiros teólogos eles costumavam usar esse termo para dizer assim, que há um tempo em Adão em Adão nós não podíamos pecar. Ele diz assim,
no pecare. Nós não podíamos pecar em Adão. Depois que o pecado entrou no mundo, então agora a gente pode pecar e não pode pecar. Então hoje, nessa condição que nós estamos hoje como seres humanos, nós podemos ou não pecar. E chegará o tempo, louvado seja Deus, que nós não mais poderemos pecar, que é quando Jesus reinar. É verdade. Quando Jesus voltar, nós não mais poderemos pecar. E eu acho muito importante falar sobre o pecado, Alamara, porque hoje em dia, com todo esse secularismo, com tudo que a gente tem vivido hoje em dia, né? Tantos atrativos, né? Tantas conivências, sabe? Pois né? Com isso tudo, eles nos fazem às vezes negociar com as coisas. Mas eu bebo só um pouquinho, mas eu não me embriago. A gente ouve isso demais, né? Crente não bebe, mas come. Gente, a gente tá trocando um pecado pelo outro, tá trocando o pecado do álcool, da embriaguez pela gula. Porque também, né? Pela glutonaria. Então, a gente os excessos. Isso, né? Os excessos. O Senhor não trabalha nos excessos, né? Porque até Ele mesmo é moderado conosco, né? Na sua existência, Cristo veio e se revelou a nós, né? De forma maravilhosa, habitando ali, peregrinando entre as pessoas mais improváveis, né? Onde os fariseus olhavam para ele e diziam assim: tu se mistura com prostitutas, com bêbados, com glutões, né? Não lava nem as mãos para poder comer. Mas Cristo sempre mostrou para nós que tudo é possível. Tudo é possível. Só nós não podemos. Tudo é possível. Mas desde que a gente não se exceda. Precisa haver o limite em todas as coisas. E nós, como pecadores, esse desejo incessante dentro de nós de sempre queremos dizer que podemos fazer tudo. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, né? Então a gente precisa ter esse domínio próprio. Sabe? Isso é muito importante para nós. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, quando lá atrás eu caminhava na adolescência, comecei a beber muito cedo, né, com alcoolismo, prostituição, começava a namorar, queria ter vida sexual ativa logo cedo. E coisa incentivada pela sua própria família, incentivada né? pela família, sabe? Que não tinha consciência disso. Gente, eu falo isso hoje, eu amo a minha mãe. Hoje eu amo a minha mãe, eu preciso deixar isso. Porque Jesus, ele diz que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E quem somos nós, né? E nós não podemos tomar isso como um partido, dizer assim, ela fez isso, é pecadora. A gente tem igrejas hoje em dia que até dizem, não vou me afastar dessas pessoas. Não é assim. Isso é tão triste, né? Não isso porque... é o que ainda me magoa dentro das igrejas, sabe? É essa separação, é o crente querer ser santo. Claro, nós temos que buscar a santidade, sermos imitadores de Deus, mas eles têm confundido isso, não estou generalizando também, né? Mas muitos que não se converterem verdadeiramente querem se mostrar sempre ser melhor que os outros, né? E Jesus, quando ele ia em lugares onde estavam os pecadores, ele se mostrava igual, né? Perante aquelas pessoas, não se deixando contaminar pelo pecado, né? Lá no livro de Hebreus vai dizer que sem santidade a gente não verá a Deus. Sim. Então a santidade ela é muito importante para nós, porque nós vivemos, a santidade ela está ligada a lutar contra o pecado. Sim, lutar contra o pecado, exatamente. Diariamente. Porque tudo há uma raiz. A gente precisa entender que há uma raiz nisso. E somos vulneráveis, né? Somos demais. Então, essa caminhada, nessa caminhada toda, sempre tomando decisões terríveis, onde eu era uma jovem que desde os 10 anos de idade, quando comecei a despertar mesmo para dizer assim, vou precisar escolher uma vocação, uma profissão para seguir a vida. Eu dizia que ia ser advogada. Eu vou ser advogada, eu vou estudar. E eu sempre gostei muito de escrever, de ler, eu tinha vários cadernos, desenhava, amava fazer isso. Sempre gostei muito de papelaria, até hoje eu tenho esse, quando eu ia comprar material escolar para minha filha, eu me realizava, porque eu digo, isso, vou comprar para mim, aquela coisa toda, sabe? Mas o que aconteceu? Fui tomando um rumo diferente daquilo que Deus tinha proposto para minha vida. Né? Quando a gente toma as decisões baseadas naquilo que a gente acha, o coração é enganoso. E o coração de um jovem, a gente sabe disso, o coração de um jovem, ele nos engana. É verdade. A gente, quando é muito jovem, a gente quer fazer as coisas. Eu tenho a sensação, Alamara,
de que eu era um zumbi. Até hoje eu falo, sabe? Não sei se vocês lembram de um joguinho que tinha no celular, que era, eu não lembro do celular, que tinha um monte de zumbizinho, fazia, sabe, fazia, eu não lembro do joguinho, que os zumbizinhos saíam pegando as bolas de basquete e saía comendo tudo, acabando com tudo. Eu tinha essa sensação, porque nada conseguia preencher. Nada conseguia me preencher. Era um vazio que não preenchia. Isso é um termo tão banal no meio cristão. As pessoas falam, mas eu já usei esse termo também do zumbi. É tão banal isso, dizer assim, esse vazio, que história é essa de vazio que você sente? Porque você pode conquistar todas as coisas, mas você nunca irá satisfazer. É verdade. Né? Então é isso, a bebida, as investidas sexuais, festas promíscuas, né? Todas essas coisas, elas tentavam preencher as lutas que a gente vivia. Meu pai sempre muito traía muito minha mãe. Aí foram aí que começaram querer desinteressar na escola, ia pra escola e gaseava a aula. A gente usava esse termo, né? Gaseava a aula. Na minha época era gazetava, a sua já era o gaseava. Gaseava a aula, eu não conhecia, né? Viu, esse termo? Gaseava a aula, não ficava, se escondia para não assistir a aula, pensando, porque tinha acabado na noite anterior, estudava pela manhã, na noite anterior, tinha acontecido a maior confusão lá em casa. Né, os meus pais brigando porque meu pai traía minha mãe, e era coisas terríveis. Hoje eu entendo que eram manifestações do maligno dentro da minha casa, e a gente não tinha o discernimento disso. A minha mãe né, se sentia, claro, traída, né, nessa situação, mas sempre muito imponente. Às vezes até batia de frente com meu pai, era aquela briga. Às vezes eles chegavam a brigar fisicamente mesmo, um com o outro, sabe? Houveram vezes que até eu mesma fui agredida fisicamente, fui separar a briga e eles acabaram me machucando, que o sangue, ele tinha uma corrente. Ela arrancou a corrente do pescoço dele e rodou a corrente. Quando bateu, foi em mim, eu fui na frente e me cortou. Sabe? Então foram vários episódios desse. E na adolescência, comecei a usar álcool, a maconha, que todo mundo, né, que é para experimentar, e foi caminhando, fui porque 16, assim, você não tinha aquele pilar, você não tinha aquele alicerce cristão, então você buscava nas facilidades mesmo, porque com tudo, você ainda era inocente, porque o que você buscava? Amenizar aquela dor. Isso. E infelizmente foi nas facilidades, isso, né? E a gente não compreende no momento. Sim. Mas fui me tornando adolescente, jovem, adulta, até que com 20 anos foi quando eu encontrei o meu esposo. O meu esposo que, diante do olhar improvável também de muitos, assim, e fomos morar juntos, não casei já tinha as crianças quando casei, quando, né, fiz a aliança com o Senhor, quando o Senhor me resgatou. Mas o propósito do Senhor começou quando você conheceu ele. Isso, né? Começou ali, né? E então nós caminhamos, formamos família, e depois de, acho que 15 anos que estávamos juntos, foi quando ele me levou para a igreja evangélica a primeira vez. E eu sempre muito relutante, sou católica, que é isso? Eu vou de jeito nenhum, sou católica, meu filho. Para confrontar ele, comecei a praticar o catolicismo, comecei a ir para a igreja, para a missa, fazer novena, quaresma completa, não bebia, não vou beber na quaresma, sabe? E nisso eu já vi o Senhor começando. Hoje eu entendo que foi o Senhor trabalhando na minha vida, porque ele foi tirando o álcool, né? Um casamento sólido, né? Um casamento, a gente sabe que nenhum casamento é perfeito, 100%, mas o meu marido, ele sempre, Érica, vamos por aqui, Érica, vamos por aqui. E por toda a vivência de antes, eu vi o comportamento da minha mãe, o comportamento do meu pai, eu não queria me deixar dominar, né? O feminismo, esse feminismo de terceira onda, que veio para destruir tudo. Desculpem dizer, mas eu acredito nisso, porque Deus tem um papel. É o feminismo extremista, né? Extremista, isso. E Deus tem deturpado um propósito também, né? Porque Jesus foi o primeiro homem a empoderar as mulheres. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia, né? Isso, se a gente for citar aqui, a gente passa a tarde, a noite toda citando. Pois é. Então ele tinha um propósito para nós. Ele tem um propósito para nós, para as mulheres. Sim.
não é? Nós fomos criadas para louvor e glória do seu nome e para amar. Sim. Né? Então, não há submissão da esposa, ela não quer dizer que a gente vai aceitar tudo que o marido queira, né, colocar para nós como sendo o chefe, o cabeça da família, não. Mas aquilo que eu precisar negar a Cristo, sim, aquilo que a palavra dele diz que tem que ser regra e prática na minha vida, eu não posso negociar com isso. É verdade. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Sim. Então, meu marido, ele sempre me encaminhou nisso aí. Eu sempre relutante. Eu sou católica, pode ir. Comecei a praticar o catolicismo, ia pra missa, tudo, novena, quaresma, tudo. Mas que bom que você estava indo, né? A missa, né? Que foi o que te tirou também, te ajudou a tirar você dessa vida. Pois é, porque ali, através das homilias do padre, eu comecei uma coisa que eu nunca tinha visto antes, Alamara, acredita? Sim, eu sempre fui, como acho que a maioria dos católicos do IBGE, me perdoem quem... Mas a maioria das pessoas são católicos e nem sabem por que são. Não defendem a sua fé, não conhecem a sua fé, não conhecem a sua religião, né? Os dogmas da igreja, tudo. Então, eu comecei a estudar isso. Lembra que eu falei lá atrás que queria estudar, sempre gostei de estudar e nesse período de toda dificuldade, de toda luta da minha vida enquanto adolescência até o início da vida adulta, né? Eu abandonei porque eu comecei a querer tirar aquela dor que me consumia. Parou no ensino médio. Terminei o ensino médio, né, terceiro ano do ensino médio e parei ali. Então, quando ele comecei para a igreja católica e ele, não, minha filha, vá, tá certo, não, minha filha. Só que chegou um tempo também que foi a libertação do meu marido. Lembra que eu disse que ele tinha ido dar uma voltinha no Egito para me resgatar? Sim. Pronto. Meu marido, que também bebia, era usuário de drogas também, chegou a usar drogas. Ele começava no sábado, agora ele sempre foi muito parceiro, sabe? Como eu sempre trabalhei nessa área da beleza, sábados é um dia que a gente trabalha até tarde, né? No salão. Então, ele folgava, ele fazia a faxina da casa e arrumava os meninos e saía para passear para a casa dos meus pais, dos amigos, com os meninos, até que eu voltasse do trabalho. E ele me começou a dizer assim, minha filha, toda vez que eu tô bebendo agora, de repente, quando dá 3 horas da tarde, eu não consigo beber mais, uma coisa assim, vá para casa. E eu vou para casa. Quando eu chego em casa, olha, o Senhor é lindo. Nós fomos morar num bairro, no Baixo Roger, nessa época. E eu não sei se vocês sabem, todo o bairro de periférico tem muitas igrejas pentecostais do lado, não é? Muitas igrejas pentecostais. Né? E então, ele ia para casa e ele ouvia os louvores das igrejas pentecostais. Olha só, e ele ia visitar as igrejas. Olha isso, gente. Ele ia visitar as igrejas. Coincidência? Não. Não. Deus purinho. Propósito de Deus. Né? E então, quando eu chegava do trabalho, ele fazia... Érica, eu fui na igreja tal. Eu, menino, pelo amor de Deus, você foi na igreja e você tinha bebido. Como é que você foi na igreja? Eu não acredito nisso, não. Ô, você mulher, teve a palavra coragem, diz, né? Vinde como está. Mas eu cega também, né? Não entendi. Olha, pelo amor de Deus. A gente não tem, você não me chame pra ir com você, não, viu? Aí ele, mas Érica, a palavra foi... Mas ninguém me... Eu cheguei, entrei, saí da igreja, ninguém veio falar comigo. Até o dia que ele ligou pra mim, num sábado, acho que eram as 4 horas da tarde, ele me ligou e disse assim, minha filha, olha, eu tô saindo de casa agora, eu estou indo numa igreja batista que tem aqui no bairro, e quando o pastor fizer o apelo hoje, eu vou entregar minha vida para Jesus. Aí eu lá, ignorante, cega, né, eu disse assim, pode ir, meu filho, eu sou católica, eu vou acompanhar você, eu vou junto com você, mas eu vou continuar aqui, no catolicismo. Só que eu saí do trabalho, ele me deu o endereço, tudo. Aí nesse dia eu vim de ônibus, desci lá perto da igreja e fui para a igreja. Nesse dia, o pastor que estava lá, um homem cultíssimo, apresentou vários livros, tudo. No final da pregação, ele fez o apelo. E quando ele fez o apelo, meu esposo levantou imediatamente e foi lá, né? Decidido, porque ele tinha ido decidido naquele dia. Eu preciso deixar claro isso, porque eu quero que vocês estejam atentas ao poder do Espírito Santo de Deus, do convencimento do homem, do pecado, da justiça e do juízo. Eu que há minutos antes, falando ele no telefone, eu disse assim, pode ir, meu filho, que eu sou católica, não vou. Sentada do lado dele, ele levantou e foi lá para perto do pastor
para entregar a vida dele para Jesus. E eu sentada de cabeça baixa, eu disse, eu sou católica, eu vou ficar aqui. Eu senti o sopro do Espírito Santo me impulsionando, me levantando daquela cadeira e dizendo, vá! Louvado seja Deus. Aleluia. E eu fui, gente. E deste dia, então, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos caminhando com o Senhor Jesus. Agora, se o seu marido tivesse lhe forçado, você até hoje não tinha feito isso, né? Não tinha feito. Porque não é o homem, né? O homem Não que eu é o digo, o homem. ser humano, é Isso, o Espírito né? Santo que convence. Não é por força, Não é por força. né? É. É pela vontade do Senhor. É E o ele foi Espírito muito Santo que sábio, convence. né? Ele foi muito Isso, sábio em deixar foi. você à vontade. Tenho certeza que ali ele estava também orando por você. Isso. E o Espírito Santo Não é? fez o resto, Então, né? nós dois, a partir dali, começamos a caminhar. Aleluia. Né? Começamos a caminhar com o Senhor. E como eu disse que ele usava álcool, né? Eu bebia todos os dias. Daquele dia em diante, eu acredito que uma semana depois, meu esposo não aguenta sentir, desde então, não consegue sentir o cheiro de bebida. Ele não se sente mais à vontade, nem onde estiverem pessoas assim bebendo. Ele faz, minha filha, o problema não são as pessoas, é Sim. que o Senhor tirou de vez Sim. isso de mim. Então eu não consigo nem sentir o cheiro da bebida, de uma cerveja, de qualquer coisa que tenha álcool, né? Bebida alcoólica. Nesse período, quando o Senhor me resgatou, eu disse, agora eu quero conhecer essa religião, porque como é que eu vim parar aqui? Não entendi. Eu disse que ele fosse, mas eu me levantei e fui lá também, não entendi isso aqui, não é? Então eu preciso conhecer isso aqui. Comecei a estudar, saí procurando na internet. Apóstolo Paulo, quem é Pedro, quem é Lucas, não sei o que é isso, como é que eu começo a ler a Bíblia, como é que eu faço. E nessas pesquisas, acho que durou uns 2 anos, eu comecei a procurar um seminário, porque na igreja que eu comecei a frequentar, congregar, era uma igreja pequena, com algumas limitações. E eu não entendia qual era o propósito de Deus para mim, né? Porque eu estava ali naquele meio daquelas pessoas. Por que eu era diferente? Querendo conhecer mais. Por quê? Aquela coisa que me consumia. Eu sentia um nó aqui na garganta na hora do culto, porque ele explicava a palavra, dava... E durante a semana, eu quero mais. E não conseguia saciar, sabe? Então, comecei a pesquisar. Aí eu disse, não, vou procurar um seminário. Mas o seminário é muito novo, 2 anos, né? De conversão. Como é que eu vou procurar um seminário? Eu sei que pelo Facebook, eu entrei no Facebook e não sei como, comecei a procurar o Betel Brasileiro, não sei o quê, a Igreja Batista de Miramar, que tinha umas escolas bíblicas, seminários informais, tudo. Mas nesse Facebook apareceu, fale conosco na Faculdade Internacional Cidade Viva. E eu entrei lá e falei com o rapaz. Ele me deu as informações, aí eu disse, mas como que é esse curso? Aí ele disse, é um bacharelado em teologia. Olha só. Bacharelado em teologia. O curso, hein? Aí eu disse, meu Deus, como é que é isso? É graduação superior. Aí eu disse, meu Deus, mas eu tenho só ensino médio. Eu não fui nem atrás do certificado, tava lá na escola. A escola parece que tinha fechado, eu não sei como foi. Só que o Espírito Santo começou a me inquietar. Eu fui atrás desse certificado na escola. Cheguei lá, consegui o certificado e eu falei de novo com o pessoal pelo Facebook. E ele me explicou mais uma vez, olha, você precisa agendar. Se você tem o ensino médio, você faz o agendamento e você vem e faz uma prova aqui. Você acertando 50% da prova, você consegue entrar na faculdade. Aí falou dos valores, tudo. Aí eu cheguei em casa... Depois de um dia de trabalho, fui conversar com meu esposo. Eu disse, meu filho, você sabe que eu vivo estudando aqui, lendo, comecei a comprar vários livros, aquela coisa. Até hoje eu tenho mania de comprar livro, nem consigo ler tudo, né? Os livros vão ficando lá, a gente vai comprando, é compulsivo, vai comprando livro, vai ficando. E eu disse, meu filho, eu queria fazer essa prova, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu só tenho um final de semana. E chega no final de semana, eu preciso cuidar da casa. E o meu esposo, mais uma vez, ele... calado, que ele não é muito de falar, ele disse, vá, faça que eu dou um jeito aqui com os meninos. Olha, que eles cuidavam da casa e eu fazia a comida, porque cozinhar ele não gosta, mas arrumar ele arruma. Isso já é maravilhoso, né? Claro, um complementa o outro, né? E então eu
ficava os finais de semana estudando em casa, domingo e segunda-feira, que era o meu dia de folga. Eu sei que estudei 2 meses pelo YouTube e eu fui fazer essa prova na segunda-feira e eu passei, depois de 20 anos afastada da sala de aula. Meu Deus, que Deus tremendo, né? Colocando tudo no lugar, realizando os sonhos. Meus sonhos. E eu Que dizia, coisa fantástica. E quando eu passei nessa prova, eu lembro que eu gritei dentro de casa que eu recebi o resultado pelo telefone e eu liguei para o meu marido, liguei para minha mãe, liguei para o meu pai. Aí eu falei, repeti isso: mãe, a senhora lembra que eu dizia que ia ser advogada? Eu não vou ser advogada não, mas eu vou ter um curso superior, eu vou fazer uma faculdade. Que bênção. E assim, hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu me formei. Sou formada em bacharel em teologia pela Tem faculdade. nível superior. Nível né? superior. Aquela mulher improvável que tinha tudo para dar errado, perdido, deu pois é, muito certo, deu está muito dando muito certo. certo. Né? Para a glória de Deus. Aleluia. Pós-graduada agora também, né? E mãe, esposa, com um lar firmado em Cristo, não perfeito, porque a perfeição ela existe em Cristo, mas o Senhor tem nos redimido e hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu tenho uma família, onde Aleluia. o meu histórico familiar dizia que casamento não era futuro para a mulher, o meu esposo teria que ser o meu trabalho, eu teria que conquistar isso, né, através do meu esforço, do meu suor, trabalhando, porque casamento e homem não prestavam. Você já pensou, infelizmente, Érica, é o que a maioria das mulheres ouve, né, dentro de suas casas, que teve uma criação mais rígida, né, uma mãe que teve muitas feridas e teve que se virar muito cedo. Eu também ouvi muito a minha mãe falando, né, seu marido é seu emprego, quer namorar quando sentir vontade. Eu falava, gente, como assim? E infelizmente chegou a parte que eu realmente pensei dessa forma, pratiquei dessa forma, né? Tive relacionamentos conturbados também por conta dessas crenças limitantes. Então, acho interessante a gente falar sobre isso, porque hoje, infelizmente, os casamentos estão cada vez mais descartáveis, né? Banalizados, por conta, muitas vezes, do que os filhos ouvem, não só a mulher, mas o homem também dentro de casa, né? E a gente vai levando essas crenças, e eu gostaria que a gente enfatizasse sobre isso, sobre o seu casamento, para mostrar para essas pessoas que estão nos assistindo que é possível, sim, a gente quebrar, né, essas palavras de maldição, essas crenças limitantes e ter uma família feliz, uma família e um lar firmado no Senhor, não perfeito, como você falou, Isso. mas uma família temente a Deus, né? Então, que você desse um pouco desse seu testemunho, porque não só você teve uma família disfuncional, né, e conturbada, mas o seu esposo também, né? Isso. O meu esposo, ele também vem de uma família totalmente desestruturada. A mãe e o irmão foram abandonados pelo pai dele, porque disse que não queria mais compromisso com família, aquilo não era para ele. Então deixou a mãe do meu esposo, que é a minha sogra, sozinha, criando os dois. E ela precisava trabalhar e ela deixava eles dois trancados dentro de casa e ele cuidava do irmão menor, né? Aí chegou ao ponto de que ela ficou com medo, porque eles eram muito pequenos, e foram morar junto com toda a família, numa casa com 10 pessoas e 2 crianças, dividindo um espaço minúsculo. E ali, o meu esposo, né, foi forjado naquele ambiente, a mãe, que também não conhecia Cristo, né, muito jovem, 18 anos, começou a se relacionar com vários homens, né, deu padrastos para ele que não foram legais. Então, quando nós passamos a construir a nossa família, o meu esposo, ele sempre ele teve a consciência de que eu não quero isso para minha família. Quando eu construir uma família, eu quero uma família diferente. E a gente sabe que tudo isso é discernimento do Espírito Santo, não vem de nós, né? Sim. É tudo do Senhor. A sabedoria, a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, se quer sabedoria, peça ao Senhor, porque vem do alto, é dom de Deus. E de graça, né? É de graça. Então, o Senhor deu essa sabedoria ao meu esposo de que, como eu também tinha vindo dessa estrutura familiar totalmente deturpada, destruída. Do feminismo, né? Então, eu dizia, qualquer confusão que acontecia em casa, eu dizia, eu vou embora agora, vou deixar tudo aqui. E ele, muito sábio,
embora calado, ele dizia assim, houveram algumas vezes que ele trancava a porta e escondia a chave. Eu dizia, eu vou sair agora. E eu não quero saber mais de você. Olha como eu era terrível. Era não, eu sou, porque o pecado, né? A gente até falou sobre isso antes, a gente falou assim, o que você vê de bom em mim hoje é Cristo, mas o mal sou eu mesmo. É verdade. Se a gente não buscar incessantemente, não buscar o Senhor, o inimigo quer só uma brecha, só né? vai reverberar em nós, em nossas atitudes, nas nossas palavras, aquilo que o pecado manchou em nós, né? E aí ele trancou você e disse, nós vamos resolver aqui, dentro de casa. Então, quando a gente arengava, ele trancava a porta, escondia a chave. Trancava a porta, escondia a chave. Eu dizia, me dê a chave, eu vou sair. Vou aí segurar ele, essa mulher agora. Você vai ficar aqui, vamos resolver aqui agora. E tá certo. Conversamos e fazíamos as pazes ali. E quando Cristo nos resgatou, a primeira coisa que o meu esposo fez foi fazer com que a gente nutrisse um lar, né, firmado no Senhor, ensinando aos nossos filhos, harmonioso, não é, a paz, a negar a nós mesmos, não é, a paciência, a benevolência. A gente sabe que acontece picos de raiva, de ira. Agora, a gente não consegue conter isso. Tem né? dias maus. Pois é, na nossa casa, nós tentamos, né, fazer com que esse lar seja um lar harmonioso. Porque agora em Cristo, todas as coisas se fizeram novas, né? Verdade. Então, nosso histórico familiar, ele não tem que se repetir nas nossas vidas. Sabe? Não quer dizer, obrigatoriamente, que toda maldição que aconteceu na vida das nossas famílias, nos nossos antepassados, elas vão ter que se replicar na nossa vida, porque agora nós estamos salvos em Cristo Jesus. É verdade. E nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, aquela maldição da família destruída, do casamento destruído, foi quebrada em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo foi quebrada. Temos um espírito recriado, né? Isso, sabe? Então, o Senhor, ele nos possibilita uma nova fase, uma nova vida, né? Uma nova oportunidade de recomeçarmos. Então, hoje, para a glória de Deus, nós temos um casamento firmados em Cristo, onde aquela história de que casamento não presta, de que a mulher ela tem que ser dona do seu nariz, trabalhar fora, pelo contrário. Em Cristo, nós podemos ser todas as coisas. Podemos ser a mulher que trabalha fora, podemos ser a mãe dos nossos filhos, nós podemos ser a dona de casa e principalmente as esposas dos nossos maridos. E o nosso primeiro ministério é o nosso lar, a nossa família. Lar. Pois é. Né? E isso é muito interessante. A Yasmin, a filha da Érica, está aqui nos bastidores, tá? Só acompanhando. Então eu fico imaginando que coisa linda a Yasmin tá ouvindo isso, né? Ela já sabia da história de vocês. Então, mais uma vez se concretizando e confirmando que realmente as coisas velhas se passaram, né? Então as outras gerações vão ter uma outra realidade, uma outra vida. A Yasmin hoje é super presente também, participativa, né? na Rede Livres da igreja. Então, tem muita gente que usa isso como desculpa. Mas não tem aquela música da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, né? A síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela. A gente tem que quebrar isso, gente, né? Aqui está um testemunho vivo. Eu também tenho um testemunho. Tantas pessoas, né, que tinha tudo para dar errado por conta dessas crenças, por conta de situações ruins que passaram dentro de casa, de palavras de maldição, né? E acha assim, não, a minha mãe foi assim, meu pai foi assim, não tem como mudar. Tem como mudar sim, porque na verdade Jesus é quem muda, quem transforma, né? E prova maior está aqui a Érica contando esse testemunho lindo, né, Érica? Que coisa maravilhosa, eu tô assim impactada, né? E com a minha fé também edificada, minha esperança. Eu estava conversando um pouco antes com vocês sobre essa questão, né, do casamento, que até um dia desse também eu não acreditava. Hoje eu já acredito e espero em Cristo. Mas agora eu quero pular dessa parte do casamento e falar da Érica empresária, né? Essa mulher que tem um dom e um talento. Ela vai falar um pouquinho agora para vocês como foi que você descobriu esse dom, esse talento, como que surgiu, né, essa Érica no ramo da beleza. Na verdade, surgiu na necessidade, na escassez do financeiro.
com 2 filhos para criar, o marido desempregado, eu também. E a minha mãe é funcionária pública, mas aos finais de semana fazia unha, era manicure. E eu desde pequena sempre vi isso e no meio daquela situação, minha mãe olhou para mim e disse assim: minha filha, você tá com essa menina no braço, pequenininha o tempo todo, vamos procurar o que fazer, vamos fazer um curso. E tinha um cursinho no bairro, lá no Padre Zé, ali na Praça do Bispo, no centro. Sim. Ali, é uma instituição, sabe? Tem até o Hospital Padre Zé, as pessoas que moram aqui em João Pessoa conhecem. Então ali ainda hoje existe esse suporte de curso, sabe? Com valor só irrisório, assim, para dizer que está contribuindo. E eu me inscrevi no curso de manicure. Você acredita que eu me inscrevi numa semana? Assisti a primeira aula na semana seguinte e na mesma semana encontrei um emprego como manicure. Eu acredito. Já era propósito de Deus. Pronto. Então foi ali que me foi apresentado o evangelho de forma sutil, né? De forma amorosa. As meninas, a dona do salão, ela sempre: olha, Érica, vem ouvir esse louvor, tu já ouviu esse louvor, não sei o quê, vamos, vai ter uma conferência não sei onde, vamos. E ali então eu trabalhei 9 anos. A dona do salão, ela me ensinou a trabalhar com gel. Eu não sou apenas manicure, eu sou nail design também. Então lá ela foi me ensinando e eu fui aperfeiçoando, fui conquistando clientela e trabalhei 9 anos. Quando chegou aos 9 anos, eu precisei, foi direção do Senhor, me pediu para que me mandou sair do salão porque eu precisava terminar o bacharelado. Sim. E se eu estivesse trabalhando, eu não ia conseguir fazer TCC nem nada. Então eu pedi para sair no início do ano e no meio do ano eu me formei. Nesse período, se eu não tivesse saído, eu não teria me formado, porque meu computador caiu, quebrou, eu perdi todo o meu pré-projeto de TCC, perdi meus relatórios de estágio para comprovar a minha graduação. Eu passei 3 meses trancada dentro de casa fazendo a conclusão do TCC para poder apresentar para me formar. Então foi propósito de Deus também aí. Uhum. Então quando saí do salão, me formei. Quando terminei a graduação, em agosto, em outubro, eu recebi a proposta de uma amiga de abrirmos um espaço. E, para a glória de Deus, hoje eu tenho uma esmalteria na Avenida Edson Ramalho, no lugar mais bem conceituado na área comercial, né, na orla de João Pessoa. Que eu já vou conhecer, claro, né? A obra de Deus é completa, né, Érica? A boa obra dele, quando começa, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso. E é isso que ele tem feito na sua vida. E eu creio que a boa obra ainda não terminou. Ainda é só o começo, né? De muita coisa boa ainda. Ali eu tenho muita oportunidade de proclamar o evangelho. Aquilo a que o Senhor me consagrou como missionária, eu posso exercer ali dentro do meu espaço. Salão, vocês sabem, é um lugar taxado como lugar de fofoca, de promiscuidade, de vaidade, de futilidade. E lá no espaço, as pessoas se sentem aconchegadas, amparadas, sempre com uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, que coisa né? Linda. E estamos caminhando, seguindo. Então, foi assim que surgiu a Érica empreendedora também, né? E glória a Deus por todas as coisas. Só para fechar esse ponto, eu gostaria de deixar claro que não tem nada a ver com o que Deus pode nos dar, sabe, Elamara? Porque Ele é o tudo. Ele é o sentido da vida, sabe? A palavra de Deus diz de que vale ganhar o mundo e perder a salvação. Então, a salvação ela está em Cristo Jesus, não adianta. Aleluia. E essas coisas, né? Porque o nosso Deus ele é bondoso. Ele é o dono de todas as coisas. É verdade. Ele faz porque Ele quer ver que os seus filhos estejam bem, não é? E a gente sabe que a caminhada cristã, ela é espinhosa, ela é dura. É verdade. A porta, ela é estreita. Nem Mas sempre vale a pena, vai dar né? tudo certo. Mas vale a pena, Não é? né, Mas Érica? vale a pena, porque o alvo é a eternidade. E a eternidade, ela é ou com Deus ou sem Deus. E sem Deus, verdade. Nós estamos perdidos. Não há vida sem Cristo. Misericórdia. Não há vida sem Cristo. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse que a eternidade, ela é com Deus. E se você não crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador,
você vai passar a eternidade com Satanás, com seus demônios, no lago de fogo, por toda a eternidade. Onde as dores, elas não desaparecerão. E tem muita gente ainda encarando isso aí como um livro de ficção, Como né? livro de ficção. E não é. Não é. Sabe? Então, Alamara, eu louvo a Deus, porque para alguns podem até olhar assim e dizer assim, mas deu tudo certo. Não foi assim. A gente sabe que quando a gente caminha, cada um tem suas limitações. Deus sabe como trabalhar com cada uma de nós. Ele sabe o que você suporta, Alamara. E Ele sabe que o que eu posso suportar. Tem coisas que para mim eu digo, isso aí é uma besteira na vida. Né? Mas pra gente, cada dor que a gente sente no coração, no peito, na alma, ela tem um peso. Mas a palavra de Deus também nos diz que Ele nos ajuda a carregar o fardo. É verdade. Então é Cristo, com Cristo e em Cristo. É que sobre devemos Ele. Permanecer sobre Ele. Não tem nada a ver conosco. É Nós verdade. somos apenas proclamadores dessa dádiva de Deus, que os anjos queriam estar no nosso lugar. Né? E se Ele fez em nós, Ele quer fazer através de nós. A gente não pode se calar, né? Com o que Ele Isso. fez na nossa vida. Isso mesmo. E como você estava falando aí do seu espaço, poderia ser só um espaço, poderia ser mais um salão de fofoca, de futilidade, mas quando Deus tem um chamado, Isso. onde Ele lhe coloca, é para fazer diferença, é Isso. para ser luz e tem um propósito, né? Isso. Olha, Isso eu mesmo. amei receber você aqui, eu tô assim impactada com a sua história, ao mesmo tempo assim muito feliz em você compartilhar isso comigo e com todos que estão assistindo, viu? Você é uma bênção. Amém, E eu tenho Jesus. certeza que esse podcast, esse seu testemunho vai alcançar e tocar muitas vidas. Muito obrigada por ter Amém, aceitado o querida. convite. Eu que agradeço. Já amo a sua vida, a sua história. Que Deus continue te abençoando e te usando tremendamente, viu? Amém. Louvado seja Deus por nossas vidas. Obrigada. Né? Eu que agradeço, querida. Você é uma bênção. Eu que agradeço pela oportunidade e você também. O Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida, neste lugar, nesse projeto, para a glória do nome dele. Amém, Amém, Senhor. Jesus. Louvado Gente, seja Deus. muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Eu tô ainda maravilhada com esse testemunho. Espero que vocês também. Né? Foi uma honra receber a Érica e muito obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima semana com mais uma edição. Beijo e toda a honra, toda a glória ao Senhor. Amém.